Fala, Novatins! Estamos começando mais uma programação online. E o meu desejo é que Deus fale ao seu coração hoje através da vida desse grande personagem bíblico chamado Abraão. Então esteja com seu coração aberto, pegue o caderno, pegue sua Bíblia e anote tudo aquilo que nós vamos falar. Que Deus abençoe e que nós possamos começar esse culto da melhor maneira possível, cantando com muita alegria ao nosso Deus. O coral Novatins, ao Deus incrível. Deixa a canção tomar seu coração. Cante comigo ao Deus incrível. Com alegria, esqueça o que passou. Cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, por seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa a canção mudar seu coração. Cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa Jesus mudar seu coração. Se entrega a Ele, receba o seu perdão. Deixa Jesus mudar seu coração. Se entrega a Ele, receba o seu perdão. Dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Chegou a hora da brincadeira! E o nome dessa brincadeira é Garrafa Velha! E essa brincadeira são a equipe de meninas contra meninos. E a equipe que participar e sair vencedora levarão estes maravilhosos brindes que são deliciosos chocolates. Ai, gente, que prêmio incrível! Agora eu vou explicar pra vocês como funcionará essa brincadeira. Será muito parecido com o jogo da velha, só que pra você marcar o X ou o círculo no painel, você vai ter que girar a garrafa, ela tem que cair em pé. Quando ela cair em pé, você vai ganhar o direito de responder uma pergunta sobre a vida de Abraão. Se você acertar, você vai marcar o X ou o círculo no painel. Se você não souber ou errar, você vai passar o direito de resposta para a equipe adversária. Vocês entenderam? Gente, lembrando que o X rosa é das meninas e o círculo azul é dos meninos. E quem ganha
ganha quem conseguir marcar na vertical, horizontal ou diagonal primeiro. Ou seja, o jogo da velha. Lembrando que esse jogo é um jogo de estratégia e velocidade. E agora eu quero chamar o Ronald, que é o primeiro participante da equipe dos meninos. Vem pra cá, Gabriela! Vamos lá. Já estão todos preparados? Podem se aproximar aqui da mesa. Já estão preparados? Quando nós dissermos já, vocês podem começar a brincadeira. Já! Vamos lá. Ronald. E o Ronald vai responder a nossa primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Qual o nome do pai de Abraão? Terá. Vamos ver se a resposta está correta. Certa resposta. Parabéns. Pode marcar o X ou o círculo. Bem estratégico, hein? Agora os próximos participantes. Pode vir Abraão. E vem pra cá, Alanis! Quando nós dissermos já, vocês podem começar a girar a garrafa. Já! Vai, Vamos Alanis! lá. Tem que ser rápido. Isso. Agora o Abraão vai responder a nossa segunda pergunta, que é: quantos anos Abraão tinha quando começou sua peregrinação para Canaã? 75? 75 anos. Será que essa é a resposta correta? Vamos ver. Certa resposta. Parabéns. Pode marcar o círculo no quadro. Eita! Ficou bem acirrado agora. Vamos para os próximos participantes, que vem o Gabriel. Milena, vem pra cá! Vem desempatar. Quando nós dissermos já, vocês podem começar a brincadeira. Já! Agora a terceira pergunta novamente para os meninos. Vamos lá, qual é a pergunta? Quantos homens treinados Abraão convocou? 318, tem certeza dessa resposta? Vamos ver se essa é a resposta correta. Certa resposta, você Nossa. pode marcar um círculo aqui no quadro. Parabéns! Parabéns! Hein? E a equipe vencedora é a equipe dos meninos. Parabéns, podem vir aqui. Vocês ganharam esses chocolates. Parabéns! Parabéns, parabéns! E essa foi mais uma brincadeira do Garrafa Velha! São tantas coisas chamando minha atenção. Então coloco minha vida em tua direção. Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolha a ti, escolha a ti. Em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti.
A Bíblia nos conta histórias fantásticas. E hoje vamos continuar a história de Abrão, uma grande história de fé e obediência. Então, vamos começar? Vocês lembram que Deus havia falado mais uma vez com Abrão e disse que ele seria a sua proteção e que grande seria a sua recompensa? Pois é, mas Abrão não entendia como aconteceria isso, já que ele não tinha filhos. Então pensou que sua descendência seria através de seu servo Eliezer. Mas Deus disse: seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. E levando-o para fora da sua tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E Abrão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. 10 anos depois que Abrão saiu da sua terra, sua mulher Sarai o chamou e disse que ele poderia ter um filho com sua serva egípcia chamada Agar. Sarai falou isso porque era estéril e não podia ter filhos. Abrão fez conforme Sarai tinha falado, e depois de um tempo, Agar engravidou. Mas não só isso, ela começou a desprezar Sarai. E com isso, Sarai a maltratou tanto que Agar acabou fugindo para o deserto. No deserto, o anjo do Senhor encontrou Agar e disse a ela que voltasse e continuasse a servir Sarai, e prometeu a ela que teria muitos descendentes e que seu filho se chamaria Ismael. Agar concordou e voltou. E quando Abraão tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu. 13 anos se passaram e Ismael já era um novatins. Quando Deus apareceu novamente a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Com isso, Deus fez 8 alianças com Abrão, e foram essas. Primeira, mudaria o nome dele de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Segunda, Abraão seria prolífero. Terceira, da sua descendência viriam reis, inclusive o rei de toda a terra, o rei da glória, rei dos reis, Jesus. Quarta, Deus seria o Deus de Abraão e de seus descendentes. Toda a terra de Canaã seria dada a Abraão e sua descendência como propriedade perpétua. Abraão e seus descendentes teriam que ser circuncidados. Deus mudou o nome de Sarai, a abençoou e por meio dela daria um filho a Abraão. E por último, Deus não esqueceria Ismael. Deus falou e Abraão obedeceu completamente. Toda vez que Deus falava, Abraão sempre acreditava e fazia o que Deus mandava. Assim, Deus veio a ele novamente outras vezes. O Senhor apareceu a Abraão na entrada da sua tenda, onde 3 homens apareceram de pé. O Senhor e 2 anjos vieram do céu numa missão de vida e morte. A missão de vida era: eles confirmaram a promessa de que Sara teria um filho, que se chamaria Isaque, e que Abraão seria pai de uma grande nação, e dessa descendência viria o Salvador. Sara, que estava escutando tudo, riu, pois não creu no Senhor, pois já era avançada de idade. Adolescente, será que existe alguma coisa impossível para o Senhor? Claro que não, né, Sara? Mas, voltando para as missões, a outra era de morte. Eles vieram destruir Sodoma e Gomorra devido à sua grande perversidade. 2 dos homens foram para Sodoma, mas o Senhor ficou lá mais um tempo com Abraão. Vocês lembram quem estava morando em Sodoma, né? Isso mesmo, Ló, o sobrinho de Abraão. Ele tinha feito péssimas escolhas. E lá, Ló tinha um cargo muito importante, porque morava na porta da cidade. E ele já tinha constituído família naquele lugar cheio de pecado.
Abraão perguntou do Senhor se ele destruiria o justo com o ímpio. E se tivesse 50 justos na cidade, se ele ainda assim destruiria o local? E o Senhor disse que por amor aos justos, pouparia a cidade. E Abraão continuou conversando e insistindo com o Senhor. E se tiver 45, 40, 30, 20 ou até 10 justos? E o Senhor continuava dando a mesma resposta para Abraão. O Senhor foi embora e Abraão voltou para a sua tenda. E os 2 anjos, disfarçados de homens, chegaram a Sodoma e encontraram Ló na entrada da cidade. Ló pediu para que eles ficassem hospedados em sua casa, pois conhecia a perversidade daquela cidade. Então eles foram. Naquela mesma noite, coisas terríveis aconteceram. Os homens daquela cidade, cheios de todo tipo de pecado, principalmente pecados sexuais, tentaram levar os anjos à força da casa de Ló. Mas os anjos deixaram todos cegos e deram a oportunidade de Ló chamar todos da sua família que desejassem se salvar da destruição que viria sobre toda aquela cidade. Ló, ao invés de ir logo embora com os anjos, ainda enrolou um pouco. Ló havia feito péssimas escolhas e já estava ficando cego por todo aquele pecado. Mas na manhã seguinte, os anjos apressaram Ló, o agarraram e, juntamente com sua mulher e suas filhas, o levaram à força para fora da cidade. Depois de tudo isso, o anjo ainda atendeu ao pedido de Ló de ir para uma pequena cidade chamada Zoar. Mais uma prova de quão misericórdia é o nosso Deus. E um dia em que tudo parecia normal na cidade de Sodoma, o próprio Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre toda Sodoma e Gomorra. E todos os moradores da cidade foram mortos. E a mulher de Ló, quando estava fugindo com sua família, desobedeceu ao Senhor, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Todas essas coisas aconteceram a Ló e sua família devido às más escolhas que eles fizeram. Agora, voltando para Abraão, ele continuava sua jornada de peregrinação e partiu para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sul. E depois morou um tempo em Gerá, a principal cidade dos filisteus. E com medo de morrer, ele mentiu novamente, dizendo que Sara era sua irmã. Mesmo sendo meia verdade, para Deus isso não existe, como já aprendemos, né, novatins? E não disse que ela era sua esposa. Por conta disso, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara para ser sua esposa. Em sonho, o Senhor disse que ele morreria, pois tinha pego uma mulher casada. Abimeleque acordou desesperado e chamou Abraão e devolveu Sara a ele. O rei também deu muitos presentes a Abraão e ainda ofereceu sua terra para que ele ficasse onde quisesse. Mesmo com esses vacilos de Abraão, o Senhor era bondoso com ele e o momento mais esperado por Abraão estava chegando. Depois de um tempo, Sara engravidou na velhice, na época e tempos escolhidos por Deus. Ela deu à luz a um menino chamado Isaque, como Deus havia prometido. Isso aconteceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Quem diria que Abraão e Sara, na sua velhice, teriam um filho? Deus sempre cumpre suas promessas, adolescentes. Fazer o impossível é uma atividade normal para Deus. Adolescentes, Abraão é considerado o pai da fé, pois em tudo obedecia a Deus, sem questionar ou duvidar. Devido à sua obediência e fé, muitas promessas foram cumpridas em sua vida. Inclusive, a promessa que mais impactaria a nossa vida hoje, que de sua descendência viria o nosso Salvador, Jesus. Queiram também ter suas vidas usadas por Deus. Para isso, vocês precisam ter o coração voltado a Ele, a fazer a sua vontade e confiar que todas suas promessas irão se cumprir no tempo e época certa. Não façam do seu jeito. O jeito de Deus sempre é o melhor. Muitas emoções ainda estão por vir na vida de Abraão,
mas vamos deixar para as próximas semanas. Até mais! Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu acerto e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, guardar o meu acerto e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Fala Nova Teens, estamos começando mais um culto online e hoje nós queremos dar continuidade sobre a vida de um dos personagens mais importantes da Bíblia. E quem é ele? Abraão. Semana passada nós começamos a falar sobre a vida desse grande homem de Deus, ele que se destaca como um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Um homem que foi conhecido pela sua grande fé e por sua grande obediência. Inclusive, ele é conhecido como pai da fé, como diz lá em Romanos, capítulo 4, versículo 11. Ele é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Inclusive, né, o seu nome está na Galeria dos Heróis da Fé, que é uma espécie de calçada da fama de Deus, onde é registrada ali a biografia daqueles grandes homens de Deus que fizeram uma importância muito grande. Homens que servem de exemplo para cada um de nós de caminhada com Deus. E Abraão, ele era uma pessoa comum, assim como nós. E ele enfrentou muitas dificuldades que nós também enfrentamos hoje. E foi bem sucedido em lidar com cada uma delas. Semana passada você aprendeu aqui algumas curiosidades sobre a vida de Abraão. E só para refrescar a sua memória, a Bíblia diz que a família de Abraão era de Ur dos Caldeus. Ele nasceu aproximadamente 2100 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, né, que significa terra entre os rios, né? Essa terra aqui ela é cercada ali pelo rio Tigre e o rio Eufrates. A Bíblia fala, né? Os documentos históricos mostram
que a Mesopotâmia estava localizada numa região privilegiada e por isso ela foi considerada o berço de diversas civilizações ali do mundo antigo, além de ser disputada, né, por vários povos pelo fato de ter uma terra muito fértil. E hoje essa região, né, ela corresponde aos territórios ali da Síria, Iraque, Turquia, assim como você pode ver nessa imagem que vai aparecer aí na sua tela. Era uma cidade grande, próspera, porém era uma cidade mergulhada na idolatria. Era um centro cultural muito importante de uma religião pagã que cultuava a lua. E Deus chama Abraão dessa cidade, de Ur dos Caldeus, que ficava nessa região da Mesopotâmia. E a Bíblia diz que Deus tira ele de lá, né? Eles tinham vários costumes, os povos dessa região tinham vários costumes que contrariava aquilo que Deus dizia na sua palavra. A Bíblia diz que era uma região totalmente idólatra, como fala em Josué, capítulo 24, versículo 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Então, 400 anos depois do dilúvio, Deus chama Abraão para ser o fundador de uma grande nação, por meio do qual essa grande nação traria redenção à humanidade. E por que isso? Porque através dessa grande nação, que é a nação de Israel, viria o Messias, o Filho de Deus, aquele que um dia morreria na cruz em nosso lugar. A Bíblia fala que por causa dessa nação e por causa desse Messias, todas as pessoas, todos os povos da terra seriam abençoados. E Deus já tinha traçado um plano ali há muito tempo atrás, né, quando chamou Abraão para ser o fundador dessa grande nação. Então, semana passada você aprendeu essas curiosidades e você aprendeu duas lições. A primeira dela foi: não vire as costas, vire as costas para o mundo, onde foi falado que Abraão saiu daquele local de conforto, daquele local onde ele estava instalado há muito tempo, mas era um local onde as pessoas eram idólatras e Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Assim como Deus chega às vezes com alguns de nós e diz: olha, deixa isso para trás, larga esse pecado, abandona essa amizade, vire as costas para o mundo, porque eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Então aprendemos isso e aprendemos também que Abraão, que nós temos que ter cuidado para não contar nenhuma mentira. Onde Abraão ele conta uma informação parcial ali, dizendo que Sara era somente a sua irmã, escondeu que Sarai, no caso, era também a sua esposa, e trouxe consequências terríveis ali para a corte egípcia. E hoje nós queremos aprender mais duas lições com a vida de Abraão. A terceira lição que nós queremos aprender sobre a vida de Abraão é: evite brigas, evite contendas. Adolescente, é inevitável que você tenha conflitos com pessoas que estão ao seu redor, mas a Bíblia diz que eu tenho que ter muita sabedoria na hora de resolver esses conflitos. Ao invés de mostrar que eu tenho razão ou de criar desavença com alguém, Deus quer que eu venha ter paz. Deus não me criou para viver em confusão, em briga com meus irmãos. E de acordo com a Bíblia, eu só tenho um inimigo. Quem é? Não é a sua mãe, não é a sua professora, não é aquela pessoa que pratica bullying contra você. O nosso arqui-inimigo é Satanás. Abraão, quando a Bíblia diz que quando ele sai do Egito, ele sai muito rico, com muitos rebanhos, ouro, prata. A Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa muito rica. E o seu sobrinho também saiu com ele ali até uma região chamada Betel. E a Bíblia diz que eles possuíam muitas riquezas, a ponto de os pastores de Abraão e os pastores de Ló começarem a brigar, começarem a discutir. A Bíblia diz que houve uma desavença entre eles até chegar em Abraão e Ló. Em Gênesis capítulo 13, versículo de 8 a 9, é um versículo muito interessante que diz bem assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Adolescente, presta atenção. Abraão, em vez de brigar, ele escolheu o caminho da paz. Tem gente que às vezes só vive em confusão, só vive em brigas. Tem pessoas que o nome delas é sinônimo de brigas.
Tem pessoas que vivem inimizade com todo mundo, são pessoas chatas de se conviver, brigam com os pais, brigam com os irmãos, brigam com os amigos da escola, brigam com outros adolescentes. Ao invés de escolher o caminho da paz, sempre eles estão em guerra, sempre eles estão em confusão com outras pessoas que às vezes são até os seus irmãos na fé. Pessoas que às vezes nunca assumem os seus erros, sempre acham que estão com a razão nos relacionamentos. Elas querem que, infelizmente, a sua vontade seja feita, e não é dessa forma que Deus quer que aconteça. Deixa eu fazer uma pergunta muito importante para você. Você é uma pessoa fácil de se conviver? Ou você é uma pessoa que só vive, em desavença? Você discute com todo mundo? Você quase não tem amigos porque você é uma pessoa chata? Você é daquele que quando fica irado, quando fica chateado, você solta o seu arsenal? É estúpido? É grosseiro com as pessoas, você usa palavras que você sabe que essas palavras vão fazer com que outras pessoas se sintam mal? Você é uma pessoa fácil de convivência ou não? Ou o seu sobrenome é quebra-barraco, você é aquela pessoa que diz, cara, eu não vou levar desaforo para casa, nem que eu tenha que matar ele, nem que eu tenha que deixar um rastro de destruição, mas eu não vou perder essa discussão. Não é dessa forma que Deus quer que você age. Deus quer que você haja. Olha só, eu era uma pessoa assim, era uma pessoa que gostava de confusão. Eu era uma pessoa inconveniente. Por exemplo, se alguém viesse e pisasse no meu pé, a pessoa dizia, desculpa. Aí eu pisava no pé da pessoa e dizia, desculpa também. Eu era daquela pessoa que não queria perder uma discussão. E até hoje, claro, Deus está trabalhando no meu coração, ainda tenho muito a melhorar, mas eu já mudei muito, porque eu entendi que eu precisava viver em paz com meus irmãos. Abraão entendeu que não seria bom brigar com seu vizinho, com seu sobrinho. Abraão, ele agiu de forma diferente, ele agiu com mansidão. E a Bíblia faz um comentário bem interessante, para falar a verdade, Abraão faz um comentário bem interessante, da maneira como nós devemos agir quando formos entrar em discussão com alguém. Olha o que a Bíblia diz. Cara, por que nós vamos brigar? Abraão falando para o seu sobrinho. Nós somos irmãos. Você não se torna uma pessoa melhor quando você ganha uma discussão, quando você ofende uma pessoa com palavras duras. Você não vai ser mais feliz quando você aumenta o seu número de inimigos, quando você vive sem paz. Tem gente que gosta de climão. Quantas vezes você já se pegou em discutindo com alguém e no meio dessa discussão você fez menção de que essa pessoa era seu irmão, como Abraão fez? Quantas vezes você já se pegou discutindo com alguém e no meio daquela confusão ali você diz, cara, eu estou sendo usado. Cara, Satanás está levando vantagem aqui sobre a gente. Às vezes é melhor, de acordo com a Bíblia, você ignorar uma ofensa, você deixar aquela raiva passar, do que dar uma palavra dura e criar um climão entre você e uma outra pessoa. Provérbios 15:1 diz bem assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando você estiver discutindo com alguém, uma pessoa tratar você com grosseria, ignorância, estupidez, a Bíblia diz que eu devo agir de forma contrária. Eu não devo pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que eu devo ser gentil com essa pessoa e não cometer o mesmo erro com ela do que ela está cometendo comigo. Às vezes, nós precisamos ser sábios, A gente precisa acabar com as brigas, com as discussões, com as contendas. Romanos 12:18 diz bem assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz também que quando depender de nós, nós devemos ter paz com todas as outras pessoas e não ser pessoas difíceis de convivência. Existe alguém com a qual você está brigado, está magoado? Existe uma pessoa que talvez você tenha algum tipo de desavença? Que tal você consertar? Que tal você dizer bem assim para essa pessoa, cara, nós somos irmãos, vamos manter a paz? Me perdoe se eu te machuquei, você também me machucou, eu ofereço perdão, mas vamos continuar em paz. Você não vai se orgulhar no final da sua vida por ter brigado mais, por ter aumentado o seu número de inimigos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 3. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios.
Esse mesmo versículo, em uma outra tradução, é bem legal, ele diz bem assim: fugir de uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Ei, presta atenção. Pessoas sábias escolhem a paz e não a confusão. Pessoas tolas estão sempre procurando um motivo para a briga. Pessoas tolas machucam os outros intencionalmente. Em cada briga, presta atenção, existe uma guerra espiritual invisível que você não está percebendo. Superficialmente, uma briga pode ser algo pequena. Você pode pensar que está discutindo sobre por que aquela pessoa não jogou lixo, por que aquela pessoa te apelidou, por que aquela pessoa te deu uma pedrada, ela te deu uma resposta ríspida, quem pegou uma coisa que era sua. Mas em um nível mais profundo, Satanás está tentando criar mágoas no seu coração, intrigas, destruição nos seus relacionamentos. Ele está tentando, através dessas brigas, produzir conflito em sua vida. Você não vai ter paz em sua vida se você acha que está lutando contra uma determinada pessoa. Para falar a verdade, você está lutando contra Satanás. A Bíblia diz que ele é real e ele é o nosso verdadeiro inimigo. E muitas das vezes, nesses conflitos, a gente está ali cheio de raiva e Satanás, através dessa raiva, ele consegue uma abertura na nossa vida. Toda vez que nós ficamos com raiva, ele sugere palavras ofensivas que ele quer que nós utilizemos, né, para deixar uma determinada pessoa ruim. Ele faz, né, a gente pensar que sempre a gente está certo e que nós devemos, né, machucar aquelas pessoas com palavras às vezes inofensivas, e ele não quer que a gente se importe em causar dor nos outros. Né? E como é que você lida com tudo isso? Toda vez que você estiver numa discussão ali, a Bíblia diz que você tem que lembrar de um simples versículo, Efésios 4:27. Não dê lugar ao diabo. Toda vez que Satanás, né, quiser te oferecer uma proposta, ele induzir você a querer falar alguma coisa para machucar o seu próximo, a Bíblia diz que você não deve dar lugar ao diabo. Então, evite brigas, evite confusão, vive em paz com outras pessoas. Aí em Gênesis capítulo 14, a Bíblia nos conta aqui, né, na vida de Abraão, ela nos relata, como você viu no vídeo da semana passada, a guerra dos 4 reis contra os 5. Né? A Bíblia diz que esses 4 reis venceram os 5 reis, e 2 dos 5 reis eram os reis de Sodoma e de Gomorra. E quando Abraão se separou de Ló, a Bíblia diz que Abraão propôs uma solução. Ele disse: Ló, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E adivinha o que aconteceu, né, com Ló? A Bíblia diz que ele foi muito esperto. Ele viu todas as campinas do Jordão, uma terra produtiva, fértil, verdinha, e ele disse assim: cara, eu vou para essa região, vou deixar Abraão aqui no deserto, nesse lugar seco, improdutivo, nessa terra árida, e vou lá para as campinas de Jordão. Só que Ló se mudou para uma região chamada Sodoma e Gomorra, que era um povo, o povo daquela região era um povo perverso, era um povo imoral, principalmente na área sexual, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que ele já começou enfrentando aqui os primeiros perigos. Né? Esses 4 reis venceram esses 5 reis e levaram Ló cativo. A Bíblia diz que eles prenderam Ló. Então Abraão, sabendo que seu sobrinho tinha sido preso, Abraão, a Bíblia diz que ele preparou, né, ele montou um exército de 318 homens bem capazes para fazer um plano de resgate. E a Bíblia diz que ele foi lá e resgatou seu sobrinho. Né, em Gênesis capítulo 15, Deus fala claramente mais uma vez a Abraão, dizendo que ele vai ter um filho, que Canaã seria dele e dos seus descendentes. Deus também aqui já fala uma profecia que aquele povo seria escravo durante 400 anos, seria escravizado, né, no Egito durante 400 anos. E em Gênesis capítulo 16, a Bíblia diz que o tempo passa e Abraão ainda não tem o seu filho, que foi prometido por Deus. Na época que Deus prometeu esse filho para Abraão, né, Abraão estava com 75 anos, e aqui já se passaram mais de 10 anos, e essa promessa ainda não tinha se cumprido. E Sara, esposa de Abraão, Sarai, né, ela se precipita, ela toma uma decisão não muito sensata.
não muito sábia. Sara, ela tinha uma serva, uma egípcia, chamada Agar, e ela oferece a sua serva a Abraão. Disse: Abraão, já que eu não consigo ter filho seu, está aqui a minha serva Agar, se relacione com ela e nos dê um filho. Abraão atendeu, né, o pedido de Agar, e a Bíblia diz que ele engravidou essa mulher, né, e quando ela se viu grávida, Agar, ela começou a desprezar Sarai, que era a sua, né, patroa, era uma espécie de dona que ela tinha. Então a Bíblia diz que Sarai começa a maltratar Agar, ela foge para o deserto. O anjo de Deus encontra Agar no deserto, pede para ela voltar e se submeter, né, a Sarai. E o anjo de Deus ali faz uma promessa para Agar, dizendo que também aquele descendente dela, aquele filho que ela teria, que seria Ismael, também seria um grande povo, mas que ele viveria em hostilidade com seus irmãos. Então Abraão, né, tinha 86 anos de idade quando teve Ismael. E a segunda e última lição que eu quero compartilhar com vocês hoje é: espere o tempo de Deus. Adolescente, você tem que aprender uma verdade muito importante. Deus nunca tem pressa e nunca se atrasa. Ele está sempre na hora certa. De acordo com a Bíblia, o tempo de Deus agir em nossas vidas é um tempo perfeito, mesmo quando a gente não consegue entender. Deus, ele tem uma visão diferente da nossa. Ele olha lá de cima e ele consegue enxergar as coisas lá na frente. Às vezes, nós nos precipitamos, nós nos apressamos, queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo, na nossa hora. E às vezes, infelizmente, acabamos, né, tomando muitas decisões erradas. Talvez, por exemplo, Deus colocou um sonho no seu coração. Talvez Deus tenha um plano, eu tenho certeza que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu acredito que Ele tem um propósito incrível para a sua vida, adolescente. Mas esse sonho, esse plano, esse propósito que Deus tem para a sua vida vai acontecer no tempo correto. Por exemplo, eu sempre tive vontade de ser missionário, né, de levar o amor de Cristo a lugares distantes, né? E orei durante muito tempo por isso. Participei de ministérios onde falavam de missões, participei de missões aqui na igreja, mas Deus nunca deixou eu sair daqui da igreja onde eu frequento. Por quê? Porque Deus tinha um plano bem melhor para a minha vida. Se eu tivesse me precipitado seguindo simplesmente a minha vontade, o meu desejo, talvez eu não faria tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse. E muitos adolescentes, infelizmente, eles acabam desistindo do plano, do propósito que Deus tem para a sua vida, porque eles querem que isso aconteça rápido demais. Eles não querem esperar o tempo de Deus. E Deus não quer que você faça isso. Se Deus ele tem um plano para a sua vida, e eu acredito que Ele tem. Se Ele tem um sonho para a sua vida, e eu acredito que Ele tem. Isso vai acontecer, pode ter certeza. Por mais que você ache que não vai acontecer, por mais que você ache que demore, mas no tempo de Deus vai acontecer. Vai acontecer no horário de Deus e de acordo com a vontade dEle. Deus, ele sempre está na hora certa. E, infelizmente, esse foi o erro de Sarai. Ela quis dar uma ajuda para Deus. Né? Cara, como eu não tenho filho, Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E ela já estava impaciente ali, não esperando mais o tempo de Deus. E ela se precipita, não confia em Deus, né? E acaba dando a sua serva para Abraão ter um filho. Mas Deus não tinha prometido que ela teria um filho? Sim, Deus tinha prometido. E Deus mente? Não. Deus nunca mente. As coisas que Deus promete para você sempre vão acontecer. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Sara se cansou, né, e talvez verificou que talvez não tinha mais possibilidade de ter filho, e infelizmente tomou uma decisão muito errada. Ela não esperou o tempo de Deus e tomou uma das decisões mais drásticas da sua vida. Né? E o que aconteceu? Ela teve um filho, né? Abraão teve um filho com uma outra mulher, no caso sua serva, Agar, que deu origem a Ismael, que até hoje, né, os descendentes de Ismael se tornaram os árabes, que até hoje brigam com a nação de Israel, que é conhecida como o povo de Deus.
Então, o plano de Deus sempre vai se cumprir, adolescente. Você não precisa se precipitar. A fé, ela espera a resposta, mesmo entendendo que essa resposta possa demorar. Às vezes você tem até vontade de fazer a coisa certa, mas se precipita e faz na hora errada. Por exemplo, você estudou que só para uma prova. Estudou e talvez não tenha passado para entrar numa determinada escola ou num determinado curso. Aí você fica frustrado, desabafa, quer desistir dos seus estudos, ou reclama com Deus. Não, Deus tem um plano melhor. Talvez não seja a hora de você entrar naquela escola ou naquele curso. Tem adolescentes que com 12, 13, 14 anos ficam desesperados para namorar. Se precipitam, seguem uma moda do mundo chamado ficar. E Deus tem um plano para a sua vida sentimental. Ele não quer que você estrague os planos dele por tomar uma decisão precipitada. Por exemplo, você se precipita também e faz sexo antes do casamento. Deus é muito claro na sua palavra que ele deixou sexo para um momento especial e para uma pessoa especial. Momento especial, casamento. Pessoa especial, o seu marido, sua esposa. E você se precipita, diz, está demorando muito, eu não aguento mais essa pressão sexual. E às vezes faz sexo antes do casamento, com risco de ter uma gravidez precipitada, com risco de pegar uma doença. Ou de repente você se precipita, né? Você ora bastante por alguém da sua família se converter e você fica frustrado e desiste de orar porque aquela pessoa não se converteu ainda. Calme, espere o tempo de Deus. Você desistiu de um sonho que Deus colocou no seu coração porque não aconteceu no seu tempo? Não desista, não se precipite, espere o tempo de Deus. Essa semana retrasada, aconteceu uma história muito interessante. A minha esposa, um dos sonhos que ela tinha era ser missionária, e na Angola. E durante muito tempo ela orou por isso, ela se empolgava quando ela via congresso de missões, ela queria, porque queria ser enviada como missionária para Angola, e Deus nunca permitiu isso. E um dia ela tendo uma conversa com o nosso pastor, o pastor tranquilizou ela, dizendo, calma, né, isso vai acontecer, continue fiel, servindo a Deus, que um dia você de repente pode ser enviada para esse país e ter uma influência lá. Ela não foi enviada, e nós, né, trabalhamos com adolescentes aqui na Nova Igreja Batista. Mas sabe o que é interessante? 2 semanas atrás, uma missionária lá da Angola mandou um vídeo para a gente. A gente ficou emocionado. Vários adolescentes e jovens lá da Angola acompanhando o trabalho que nós fazemos aqui em Manaus. Eles assistem os vídeos, as meditações, eles fazem daqui também. E como é bom saber que a gente está podendo ajudar a obra do Senhor, podendo ajudar aquele grupo de missionários lá. Inclusive, eles provavelmente estão assistindo essa mensagem, você aí de Angola. Deus abençoe a sua vida, que você continue firme, seguindo ao Senhor, né? Então, Deus, ele é fiel. Ele sempre cumpre os planos dele. As coisas de Deus sempre ocorrem no tempo exato. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz bem assim, tudo desse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Provérbios 19, 2 diz bem assim, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Não seja precipitado. Não queira que as coisas funcionem no seu tempo. Deus sabe o que você está passando e no tempo perfeito dele, ele agirá. Salmos 27,14 diz bem assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que você possa confiar que o plano que Deus tem para a sua vida é muito melhor que o plano que você tem para a sua vida. Você só tem que esperar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essas lições sejam gravadas no seu coração. E na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre a vida desse importante personagem. Que Deus abençoe a sua semana. Espere o tempo de Deus. Deus é fiel e as promessas dele sempre se cumprem. Um grande abraço, adolescente. Até a próxima. Tchau!